apresentar aqui 3 conceitos e vocês vão pensar sobre qual seria o conceito que mais se alinha com a verdade bíblica sobre a natureza humana, ok? Este é o primeiro conceito. O homem é tripartido, tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Ou o homem é bipartido, tem 2 partes: alma e corpo. Ou o homem tem uma parte só, é um único ser que contém corpo e alma ou espírito. O que vocês acham? Você acha que o homem é tripartido, bipartido, ou o homem é uma unidade? O que vocês pensam? Alguém gostaria de levantar a mão e falar, eu acho isso? Pode falar. Fala, seu Job, mas falou errado, porque aí eu tenho que falar o certo depois. Se tu falar o certo agora, não vai ter graça. Eu lhe fiz a pergunta no passado, que eu vou responder hoje, falei sobre dicotomista e dicotomista. Eu fiz essa pergunta porque todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito, então, subentende que essas 3 visões que nós temos. Embora hoje, com mais crescimento, eu entendo que é relevante falar assim, especial do espírito. A mesma coisa é só, para apresentar todo o vosso corpo, toda a vossa alma, todo o vosso espírito. Tá bom. Acha esse versículo aí, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Tá ok? Vocês entenderam o que o seu Job falou? O que ele disse nos leva a compreender o ser humano como... O que ele acabou de dizer leva-nos a olhar para qual dessas 3 possibilidades? A primeira aqui do lado direito, a segunda ou a terceira? Primeira, certo? Tá. Alguém tem uma outra ideia? Você acha esse aqui? Então a Mara acha esse aqui. Quem acha esse aqui? Bipartido. 1, 2, 3. 3 pessoas. O resto? Quantos acreditam que é o primeiro aqui? Espírito, alma e corpo. Levanta a mão aí. Um número maior. Tá ok. Tá bom. Então, o seu Job já adiantou. Essa primeira aqui, tem aqui a ideia de, geralmente usado o termo tricotomia, para designar esse homem tripartido. Tem 3 partes. Tricotomia. Não é nada de tricotar, viu, mulherada? Não é nada disso aí. Dicotomia seria a ideia de 2 partes, tá? E aqui uma unidade. Uma unidade, ok? Então, pelo que eu entendi, a maior parte de vocês acredita na tricotomia, um grupo bem pequenininho acredita na dicotomia, e a Mara acredita que o homem é uma unidade. Hã? Só para dar contexto. Muito bem. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não quero polemizar. Esse é um assunto relativamente polêmico, no meio aí teológico, né? Eu não quero polemizar, eu quero apenas ensinar um conceito que não é tão comum. Tá bom? Não é tão comum, mas eu creio ser verdadeiro, por isso que eu vou ensinar. E aí vocês vão acompanhar todo o raciocínio e vocês vão poder concluir se há respaldo bíblico no que eu vou dizer ou não. Tá bom? Muito bem. O que eu vou dizer é o seguinte, é o que o Anthony Huckman disse. Ele disse: um dos aspectos mais importantes do conceito cristão do homem é que devemos vê-lo em sua unidade, como uma pessoa integral. Imagina-se os seres humanos, muitas vezes, como se fossem constituídos de partes, distintas ou algumas vezes até mesmo separadas, as quais são, então, abstraídas do todo. Imagina-se que o homem é feito de partes.
Assim, em círculos cristãos, como aqui, tem-se imaginado o homem como consistindo ou de corpo e alma, duas partes, ou de corpo, alma e espírito, três partes. Tanto cientistas seculares como teólogos cristãos, contudo, estão cada vez mais reconhecendo que esse entendimento dos seres humanos está errado e que o homem deve ser visto como uma unidade. Isso quem disse foi o Anthony Huckman no livro Criados à Imagem de Deus. Então, voltando aqui, né? O que eu vou procurar mostrar para vocês é que nós devemos rejeitar a ideia de tricotomia. Tá bom? E embora a dicotomia seja mais próxima ao conceito bíblico, nós também devemos rejeitar, porque há uma definição melhor, que é o quê? A unidade. Tá vendo que alma e corpo estão aqui dentro? Mas não são duas coisas, duas partes distintas. São aspectos de um todo. É isso que eu quero mostrar para vocês, ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa aqui, razões para rejeitar a tricotomia. Tricotomia é o conceito mais comumente aceito. A maioria de vocês compreende o ser humano como tripartido: espírito, alma e corpo. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. A tricotomia, ela se respalda. Olha aí, presta atenção, hein, seu Job. A tricotomia... Ah, beleza. Então tá bom. Não, tá ótimo. Mas o senhor concorda que é o conceito mais aceito no meio cristão, né? Então, veja só. O conceito tricotomista, ele é menos bíblico e mais ligado à filosofia grega. Por quê? Na filosofia grega, o ser humano, especialmente Platão, compreende o homem como tendo uma parte material, que seria o corpo, uma parte imaterial, que seria a alma. A alma seria aquele nosso lado, digamos assim, animal. Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso amor, da nossa raiva, das nossas vontades. A alma é esse nosso lado que não dá para pegar, mas que a gente sabe que tem. Ok? E nesse conceito de tricotomia, o espírito seria o lado nosso ligado às coisas de Deus. E a maioria, grande parte dos cristãos acredita dessa forma. Que nós temos um corpo, que é essa parte física, uma alma, que seria essa parte da nossa razão, das nossas emoções, das nossas vontades, e o nosso lado espiritual, que é distinto do nosso corpo, distinto da nossa alma. Essa nossa parte que se conecta a Deus. Eu não sei se você que, até hoje pelo menos, crê na tricotomia, distingue dessa forma, mas saiba que é mais ou menos dessa forma que os tricotomistas acreditam. Ok? Então, nós precisamos rejeitar por algumas razões essa ideia. E aí nós vamos ver algumas delas aqui. Primeira delas, a Bíblia descreve o homem tanto como corpo e alma, quanto como corpo e espírito. Então, vamos ver esses textos aí. Primeiro, Mateus 28. Alguém abre Mateus 28 e outro abre em 1 Coríntios 7, 34. 10, 28. Já achou? Pode ler. Ok, à luz desse versículo você entende, o homem é feito de corpo e alma, beleza. Agora vamos para 1 Coríntios 7, 34.
Ok, à luz desse versículo, a mulher deve ser santa tanto no corpo como no espírito. Então, à luz desse versículo, o ser humano é feito de corpo e espírito. E cadê a alma? Cadê a alma? Cadê a alma? Comparando esses dois versículos, o que você é levado a entender? Que alma e espírito é a mesma coisa. Ok? Segundo, sentimentos como tristeza e angústia estão ligados tanto à alma. Opa, agora vamos tossir. Brincadeira, é que a gente está vivendo esse período aí de tosse, às vezes parece um coral, né? Vamos lá. Alma e espírito. Vamos ver. 1 Samuel 1:10. Outro abre em João 12:27 e outro em João 13:21. Já abriu em 1 Samuel? Pode ler. Amargura de alma. E ela está chorando, ela está triste. Então, a tristeza está ligada à sua alma. Beleza. Próximo versículo. João 12:27. Pode ler. Ok, então Jesus está dizendo que a sua alma está angustiada, ok? Então essa tristeza, essa angústia está ligada à sua alma. Agora João 13:21. Ok, então Jesus se angustiou em espírito. Muito bem. Cadê a alma? No primeiro ele angustiou a alma. Depois ele angustiou o espírito. Está percebendo que tanto alma como espírito nas escrituras são referências a um mesmo aspecto do ser humano, que é esse aspecto imaterial, né, que se entristece, que se angustia, ok? Vamos seguir. Terceiro, os mesmos sentimentos são atribuídos à alma e ao espírito. Vamos ver, Atos 17:16. Já achou? Pode ler. E 2 Pedro 2:8. Não sei se eu não prestei atenção, mas falou alguma coisa de alma e espírito? Ah. O seu espírito se revoltava. O seu espírito se revoltava. Ele estava revoltado no seu espírito. Agora, 2 Pedro 2:8. Atormentava a sua alma. Então, os mesmos sentimentos, a ideia de revolta, de estar atormentado, né, são atribuídos à alma e ao espírito. Ok? Estou mostrando isso aí, por quê? Para a gente pensar que os mesmos sentimentos, eles são atribuídos tanto a uma coisa como a outra, ou seja, não são partes distintas. Alma e espírito não são partes distintas, ok? Mais um motivo aqui. Adorar e amar a Deus são descritas como práticas tanto da alma como do espírito. Lucas 1, 46 e 47.
Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Nós vemos aqui ela descrevendo a sua emoção, ela descrevendo a sua alegria, a sua adoração a Deus, usando essas duas palavras, alma e espírito. Ok? Mas ela não está fazendo uma distinção clara. Olha, minha alma, ela engrandece. O meu espírito não engrandece. Meu espírito se alegra. Não é isso que ela está falando. Não é isso que ela está falando. Estão compreendendo que tanto uma coisa como outra, tanto uma palavra como outra são referências ao mesmo aspecto do nosso ser. 5. Salvação tanto da alma como do espírito. Vamos ver Tiago 1:21 e 1 Coríntios 5:5. Alguém já vai lá para 1 Coríntios enquanto alguém lê Tiago 1:21, por favor. Salvar a vossa alma. Ok? Lembra que eu coloquei corpo, alma, espírito, espírito como sendo o aspecto mais elevado que se conecta a Deus, o espírito se relaciona com as coisas de Deus? Pois é, nesse versículo está falando sobre a salvação da alma. Ok? Aí o próximo texto vai falar sobre o espírito, 1 Coríntios 5:5. Isso. A fim de que o espírito seja salvo. Então, no primeiro texto falou sobre a salvação da alma. Agora falou sobre salvação do espírito. E a alma? Não foi salva? O espírito, nesse versículo aí, foi salvo, mas a alma não? Não faz o menor sentido isso. São referências à mesma coisa. Ok, irmãos? A respeito do ser humano. 6 agora. Morte é descrita como a partida tanto da alma como do espírito. Vamos ver aí Ezequiel 18, 4 e 20. Ezequiel. Temos que ser rápido, irmãos, que tem 2 horas de aula ainda, tá? Então, a morte está ligada à alma, ok? Versículo 20, mesma coisa. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, Eclesiastes 12, versículo 7. Ok. Então, o espírito volta a Deus. Houve a morte e o espírito, então, volta a Deus. Mateus 27:50. Jesus se entregou, ou melhor, entregou o espírito. Então, tanto alma como corpo são descrições aí, da morte. A morte é a partida da alma ou é a partida do espírito. Tanto alma como espírito refletem a mesma coisa. E por último, versículo 7, perdão, o ponto 7 aqui, os mortos são citados como alma, tanto como alma quanto como espírito. Vamos ver Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Isso. As almas daqueles que tinham sido mortos. Agora, Hebreus 12, 23.
os espíritos dos justos. Aqui está falando de pessoas mortas, né? Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Ok? Então, um versículo fala sobre a alma, outro versículo fala sobre o espírito dos mortos. Tanto uma palavra como outra são referências ao mesmo aspecto do nosso ser, ao aspecto não físico do nosso ser. Ok? Agora, tem textos complicados, realmente. Seu Job, você marcou aquele texto que eu pedi para você encontrar? Tá. Vamos ver aqui dois textos que são os mais difíceis da gente interpretar. Por quê? Porque parece que neles está falando claramente que o homem tem três partes. Vamos ver aí primeiro Hebreus 4:12. Vamos juntos todos lá. Hebreus 4:12. Ok. Um tricotomista diria, não, dá para dividir alma e espírito. Olha aqui. Um tricotomista diria, olharia para esse versículo, tá vendo? Dá para dividir alma e espírito. Está escrito aqui, olha só. Palavra viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Ó, dá para dividir. Duas partes distintas. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, que a palavra... Deixa eu colocar aqui. Esse é um verso que ensina que a palavra de Deus alcança, perscruta e examina o mais íntimo do ser humano. Alma e espírito estão para juntas e medulas, indicando respectivamente a parte imaterial e material do homem. Olha só, juntas e medulas... né, é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, coisas que são inseparáveis, a palavra de Deus é capaz de penetrar. É esse o sentido. Quando fala aqui, juntas alma e espírito, está falando do aspecto imaterial, não físico do homem. Quando fala juntas e medulas, está falando do quê? Do aspecto físico. Aí volta a falar de pensamentos e propósitos do coração. Tem como dividir isso? São coisas inseparáveis. Ele está usando figuras de linguagem exageradas para mostrar que a palavra de Deus é viva e é eficaz e penetra no ser humano com um poder incrível, maior do que qualquer outra coisa. Ok? Então esse versículo não está dizendo que alma e espírito podem ser, são partes distintas. Esse versículo não está dizendo isso. Agora, tem um outro versículo, também complicado, bem difícil de explicar. Vamos abrir lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Talvez até seja esse o versículo citado pelo seu Job. Isso. Eu vou ler com calma de novo para você perceber. Olha só. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você olha para esse versículo e você fala, o homem tem três partes. Espírito, alma e corpo. Não é o que está escrito aqui? É o que está escrito aqui. Só que a gente não pode construir toda uma teologia em cima de um único versículo.
Você viu quantos versículos nós lemos para mostrar que tanto alma como espírito são palavras usadas para uma referência a um único aspecto, que é o aspecto imaterial do homem? Uma abundância de versículos. Agora, este versículo realmente é o mais complicadinho. Aqui, ó. Esse é o mais difícil de explicar. Ele deve ser entendido pela abundância de textos que mostram o intercâmbio dos termos alma e espírito. Entendeu, seu Job? Esse é o único versículo da Bíblia que você encontra essas três palavras, corpo, alma e espírito, como uma referência ao ser humano. Se você for construir a sua teologia, puder construir a sua teologia em um único versículo, ok. Mas a gente aprende que não, a gente não pode fazer isso. A gente compreende à luz da Bíblia como um todo. E a Bíblia como um todo está nos dizendo que alma e espírito são palavras intercambiáveis que se referem ao aspecto imaterial do ser humano. Fala, Kleber. Não, são palavras distintas como é no nosso idioma. Né? Alma é psique. Espírito é pneuma. São palavras distintas mesmo. Tem, eles ficam tristes também. Tem, os animais, os bichinhos são... Eu entendi o que o senhor quer dizer, mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Estou tentando lembrar um versículo, me ajuda aí, Gilman. Deixa eu tentar lembrar alguma palavra aqui. Como é que é aquele provérbio? A alegria, não sei o que, aformoseia o rosto. Como é que é? Não. Coração alegre, aformoseia o rosto. Certo? O coração alegre... Tenta encontrar esse versículo, por favor. Então, o seu Job está falando aí de algo em nós que se alegra e que, consequentemente, torna o nosso rosto alegre. Algo lá dentro está feliz. O nosso corpo, então, também está... Lê para nós, por favor. Olha só, a tristeza do coração, o espírito se abate, a alegria do coração aformoseia o rosto. Ou seja, e é isso que eu quero mostrar. Esse versículo até posso colocar depois na aula para as próximas vezes que eu for ensinar isso. Por quê? Está mostrando o quê? A unidade entre esse lado nosso não físico e o nosso lado físico. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Entendeu, seu Job? Então não é a nossa alma que está alegre, é o nosso ser que está alegre. O nosso corpo, não tem como alguém falar, eu estou super feliz hoje. Ou então, olha, você não tem ideia de como eu estou triste. Percebe como é incompatível? Aliás, no texto de hoje, acho que de Provérbios, que eu fiz a leitura bíblica lá, acho que são os primeiros versículos de Provérbios 26, que fala sobre essa incompatibilidade. Então, vamos achar aqui rapidinho. Ó, como neve no verão, como chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Tem neve no verão? Não tem. Então são coisas incompatíveis, assim como o coração alegre com um corpo entristecido. Não faz sentido. E aí, nesse sentido aí, os animais, quando eles estão alegres, você percebe rapidamente. Ou ele está abanando o rabinho, ele está brincando, enfim. Agora, não quero dizer que os animais são iguais aos homens não, viu, seu Job? Por favor.
os homens têm coisa que os animais não têm. Quando você vê lá na descrição de Gênesis 2, que Deus fez o homem do barro, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Essa é uma descrição única para o ser humano e não nos animais. Fala. Olha, em português, a gente isola um pouco esse conceito de alma, porque você não vai falar, ele está com a alma perturbada, está com a alma, você fala espírito. Então você ele amortiza a alma aí e deixa o espírito, está perturbado espiritualmente, ou está alegre espiritualmente, ou está bem espiritualmente, ou está mal espiritualmente, né? Então acho que no português a alma fica melhor. Você percebe como a gente se engana? Muitas vezes nós, na igreja mesmo, a gente ora pela vida espiritual das pessoas. Não é comum a gente, em reunião de oração, coisa assim, a gente sabe do irmão que tá longe da igreja, e tal, a gente fala, vamos orar pela vida espiritual dessas pessoas. Mas o que acontece com essas pessoas que estão, entre aspas, mal espiritualmente? Elas estão indo correr na praia, estão se alimentando bem, elas estão com o corpo ok? Por quê? Porque o ser humano é uma coisa só. Não tem como uma coisa estar de uma forma e outra estar diferente, né? Então, não estou falando que a gente não tem que falar mais essa ideia de vida espiritual, não é isso. Mas a gente precisa entender, o ser humano ele é completo. Deus salva o espírito, Deus salva a alma, porque são a mesma coisa, e Deus salva o corpo também, porque depois a gente vai ver, né? O corpo faz parte também dos propósitos redentores de Deus. Quer falar outra coisa, senhor? Pastor, a Bíblia não tem. Os evangélicos já estão mais iluminados, coisa mais irrigatória. Uma missa pela alma do fulano que já faleceu. O espírito pode. A alma já geralmente já deu a Deus. Fala, seu jovem. A Bíblia não tem conflito. A nossa pouca compreensão espiritual que nos faz fazer confusão. Diz aqui, em Provérbios 13, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então, a alma do inteligente se farta, do diligente se farta. Você vai encontrar muitas vezes palavra alma e palavra espírito sempre como essa coisa interna da gente. Tá bom? Fala. Uma coisa, tricotomia foi daí que partiu o gnosticismo, porque aí ele pode pecar com o corpo, não interfere no espírito. Só que esse versículo de 1 Tessalonicenses eu entendo diferente. Porque ele está dizendo aqui que se você pecar ou com o corpo ou com o espírito, você está falando que tem que se manter corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis. Está dizendo o contrário. Do gnosticismo, né? Que fala que você pode fazer o que quiser com o corpo, que não interfere no seu espírito. Não, mas esse versículo não está tão claro nesse sentido que você está colocando. De que a pessoa pecou com o corpo, então é possível pecar com o corpo e manter puro o espírito. O versículo está dizendo que deve manter puro tanto um como o outro, como se desse, a ideia é isso, o que eu estou querendo colocar. O versículo aparentemente está dizendo que é possível, como você tem três partes distintas, é possível você santificar uma coisa e não santificar outra. Entendeu? Então a filosofia, e tem muitos cristãos nesse sentido, eles acham que o seu lado imaterial é mais elevado, mais importante, né? Então o seu corpo não é tão importante, Deus não está muito aí para o que você faz com o seu corpo. Então as pessoas pecam deliberadamente, sem se preocupar, porque elas sabem que o seu espírito, a sua alma, está salvo. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa filosofia, essa ideia tricotomista. Não há uma clareza em relação a isso, tá ok? Agora, a tricotomia, eu acho que
ficou alguma dúvida? Vocês entenderam a argumentação que eu quis colocar? Tranquilo? Tem algum tricotomista ainda? Hã? Só os que fazem tricô aí, né? Tá bom. Então, a tricotomia deve ser rejeitada. Agora, esses versículos todos que a gente foi lendo, acompanhando e tal, eles também não são tão claros em relação à unidade do ser humano. Então você leu tudo isso aqui e você fala, tudo bem, tricotomia eu rejeito. Mas a dicotomia não tem como rejeitar. Vários versículos que a gente viu fazem distinção entre o corpo e a alma. Não é verdade? Só que agora nós vamos tentar mostrar que o ser humano não tem essas duas partes desconectadas, desvinculadas uma à outra, mas são duas partes, dois aspectos do mesmo ser. Ok? Então vamos falar sobre o lugar do coração. O lugar do coração. Você já ouviu a palavra coração na Bíblia? Você já leu a Bíblia? A palavra coração é usada cerca de 1000 vezes na Bíblia. 850 no Antigo Testamento e 150 no Novo Testamento. Nenhuma ocorrência dessas 1000 se refere à bomba cardíaca. Essa parte aqui interna, esse órgão extremamente importante do nosso corpo, que tem a função de bombear sangue para todas as partes do nosso corpo. Não, a Bíblia não se refere nenhuma vez a este órgão que nós temos aqui. Na Bíblia, coração é o quê? É o centro de comando, a fonte do que é o homem. Ou seja, o ser humano, ele é o que é o seu coração. O coração tem até olho. Cadê o André? Gente, vocês precisam chamar o André. Liguem pro André essa semana. Precisa de alguém para pegar o cafezinho. No... Brincadeira. Ô Mara, pega um cafezinho para mim, por favor. Essa parte eu preciso lembrar de cortar do vídeo, porque fica... Não, Obrigado, meu amor. Então, tô brincando. O André, eu tô brincando disso aí, é que o André gosta muito de café, igual eu. Então, no meio da aula, ele sempre vai lá, ele faz um sinal para mim, se eu quero café, eu faço assim, ele traz. Mas meus irmãos, estejamos orando pelo André. Ele passa por lutas muito, muito intensas, né? E vale a pena, se você puder, se não tiver o número dele, eu posso te passar. Faz um contato, pergunta como é que ele tá, faz uma visita, sei lá, chama para tomar um café que ele vai gostar. Enfim, vamos procurar. Obrigado, meu amor. Vamos falar aí com o André, saber como é que ele tá. Os meninos dele também não têm vindo, pelo menos uns 2 ou 3 domingos já. Então é bom a gente fazer um contato com ele, tá bom? Sim. Isto. Olha só, o coração. O coração é algo importantíssimo na compreensão de Davi do seu ser. De quem ele é. Ele é o que está no seu coração. É isso que ele está colocando. Quando ele fala, busquei de todo o meu coração, ele não está falando eu busquei só com os meus sentimentos. Que a gente associa coração com sentimento. Não, ele está falando, eu busquei com a minha vida inteira. Minha vida inteira. Eu busquei com a minha racionalidade, com os meus sentimentos. Eu busquei com toda a minha vontade. Eu usei o meu corpo se envolveu nessa busca porque eu orei, porque eu me ajoelhei, porque eu fui até o templo, enfim, eu fiz sacrifícios. Todo o meu ser está envolvido. Por isso que nós estamos falando aqui sobre o coração. O coração é a descrição bíblica mais clara a respeito do homem como um todo. Ok? Fala, Kleber. Não.
A mente é o aspecto não físico, aspecto imaterial. Assim como o corpo é o aspecto material. Tá bom? Agora, quando fala coração, fala é a essência. É a essência, é o centro de comando. É aquele lugarzinho lá dentro de você que você sabe que tem, mas não consegue saber onde está. Você, você nem consegue sempre, digamos assim, controlar. É alguma coisa que, sabe, que vem de dentro. É o coração. E o que está no coração está diretamente ligado com todo o seu ser. Com tudo. A gente vai acompanhar alguns versículos sobre isso. Vamos avançar aqui. O homem é reflexo do seu coração. Vamos ver Provérbios 27, 19. Ok. Olha só. Naquele tempo acho que não tinha espelho, né? Então como é que as pessoas se olhavam? Ia lá numa lagoazinha, algum lugarzinho lá, se olhava. Ele está dizendo, como na água, o rosto que está ali na água corresponde ao meu rosto, ou seja, o que está na água é uma imagem, um reflexo do meu corpo, do meu rosto. Vamos pegar um espelho. Quando você se olha no espelho, Dione, você se olha no espelho ou não se olha? Olha no espelho. Quando você se olha no espelho, você está vendo a Dione lá dentro? Mas não é a Dione? É ou não é? É a Dione, vocês concordam? Quem está lá dentro do espelho é a Dione? Hã? Eu tô lembrando aqui daqueles desenhos animados, filmes, que aí aparece, né? O cara aparece no espelho e daqui a pouco o espelho faz uma coisa diferente, né? Do que... não, o que está ali dentro não é, de fato, a Dione. É um reflexo da Dione, ok? Então, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Ou seja, ele está dizendo que o coração do homem é reflexo do ser do homem, do homem. Ok? É um reflexo. Assim, o homem, o que é o homem é o que está no seu coração. No espelho, se você levantar a mão assim, você vai ver, né, na sua frente, a mão levantando assim. Tá? É a mesma coisa aqui dentro. O que é o nosso ser é o nosso coração. Aquilo que acontece lá dentro é o que nós somos. É o que nós somos. Então, em certo sentido, o que nós somos não é o que nós necessariamente aparentamos algumas vezes, mas aquilo que está lá dentro de nós. Vamos ver mais um versículo aqui, Provérbios 4. Provérbios 4, 23 a 27. Até aqui. Guarda o coração. Por quê? Dele procedem as fontes da vida. Ou seja, do coração vem tudo. E aí ele começa a mostrar algumas coisas. Versículo 24. Ele fala de boca e de lábios. Ou seja, guarda o teu coração, porque as tuas palavras vêm do coração. Versículo 25. Isso. Guarda o teu coração, por quê? Porque a maneira como você vai enxergar a vida, interpretar a realidade, vai ser de acordo com o que está no teu coração. Pastor, perdão, eu não estou entendendo o sentido do coração. O irmão lá fez uma referência a respeito da mente.
coração não é considerado um órgão? Por que ele está repetindo todas essas palavras, mencionando os olhos, a cara e tudo? Tem alguma referência de coração e mente? Mais uma vez eu volto à pergunta do irmão. Tem alguma referência ou uma palavra que significa a mesma coisa no aramaico, no hebraico, que quer dizer coração? Porque veja bem, o coração é um órgão, o coração não espera o pensamento. Ele simplesmente age segundo o seu emocional da mente. Então, o coração, voltando lá, o coração em nenhum momento fala de um órgão. O coração na Bíblia não é um órgão, esse órgão cardíaco aqui que bombeia sangue para lugar nenhum do nosso corpo. Tá? O coração, voltando lá, é o centro de comando da nossa vida. É a fonte de tudo que nós somos. Tá? O coração é essa parte imaterial nossa que controla todo o nosso ser. Tá? Então, as palavras que saem dos seus lábios têm origem no seu coração. Ok? O modo como você interpreta a vida, o modo como você enxerga a realidade, é de acordo com o que está no seu coração. Ok? O que segue na sequência aqui? Pondera as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. O caminho por onde você anda, as decisões que você toma, o que você faz na sua vida, está ligado diretamente ao que está no teu coração. E por fim aqui, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. É nesse sentido, de você viver a vida. Você vive de acordo com o que está no teu coração. Por isso, está lá no versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tá bom? Você perguntou sobre a questão da mente, né? A mente, ela é geralmente uma palavra que se refere ao lado imaterial, só que no sentido da razão, dos pensamentos. A nossa razão e os nossos pensamentos, eles são resultado do que está no nosso coração. Eu penso de acordo com o que está no meu coração. Eu raciocino em função daquilo que eu estou vendo, de acordo com o que está no meu coração. Está vendo essa palavra fonte aqui? Vamos pensar numa fonte de água. Pensa numa fonte de água doce, pura, e dali saem rios, né? Saem rios, braços que vão correndo. A água que passa por esses braços de água, que vai chegar lá na frente, é uma água pura, é uma água doce ou não é? Por quê? Porque a fonte é doce, é pura. Agora, pensa numa fonte que está poluída. Logo ali na fonte tem poluição. Você acha que a água lá na frente vai chegar limpa? É claro que não vai chegar limpa. O coração é essa fonte. É essa fonte. Tudo que chegar lá na frente passa por aqui, sai daqui. Ok? Quando nós vemos lá a descrição de Jesus, deixa-me ver aqui se é Mateus 12, né? Isso. Olha só, Mateus 12. Não, mas não é esse versículo aqui que eu quero ler. Espera aí. Aquele trecho que fala do que contamina o homem, Gilmar, me ajuda aí. Todo mundo acho que já foi para Marcos, né? 7, 21, diz assim, ó, porque de dentro do coração do homem é que procedem o quê? Maus desígnios. Que mais? Prostituição. Os frutos não. Os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, etc. e tal.
Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Está entendendo o que é o coração? O coração não é mente. A tua mente funciona de acordo com o teu coração. Não é a parte emocional. Antecede as tuas emoções. Vai mudar a fonte. Vai mudar a fonte. Não. Mudar tudo. Não é moral, é mais existencial do que moral. É completo. A Adriana ia falar. Não, Você ia citar o... está falando no coração, que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Não é essa bomba cardíaca, porque ele não está cheio de nada, só de sangue. Então já deixa bem claro que falar daquilo que está cheio lá no nosso ser, que é essa fonte. Que é a fonte do nosso ser, de onde emanam todas as coisas. Fala, Nelson. Você levantou a mão também? Não, é mais ou menos isso. Mas só um adendo ali, agora eu entendi por quê. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó, né? No número 10. Agora eu consigo entender melhor isso. O coração é esse lugarzinho que a Bíblia chama de coração. A Bíblia chama de coração, mas que não é uma referência à bomba cardíaca. E também não é uma referência especificamente à mente. É esse dispositivo interno que comanda todas as coisas da nossa vida. Que comanda o que sai da nossa boca. Que comanda o que sai da nossa mente. Que comanda o que sai nas nossas emoções. Comanda tudo. Tem só para terminar aqui. Essa imagem aqui, eu acho que ajuda um pouco a gente compreender. Eu estou usando aqui essa imagem de coração, mas é só porque a gente lembra de coração, a gente lembra dessa foto aqui, que aliás, essa imagem. Aliás, não tem nada a ver com a bomba cardíaca também, né? Tem nada a ver. Olha só, o que sai do coração? Tudo. Olha lá, a tua razão, ou pensamentos, sai do teu coração. A tua emoção, teus sentimentos, raiva, amor, ódio, inveja, sentimentos, saem do teu coração. Volição são os teus desejos, as tuas vontades. Tudo isso vem do teu coração. O coração é o que é o homem, como a gente viu em Provérbios 27. Você é o que está no seu coração. Se o teu coração for alegre, como a gente leu lá em Provérbios 15, né? O teu corpo, o teu semblante será alegre. Por quê? O teu coração é o centro de comando de todas as coisas. Você é o que está no seu coração. Isso. E como é que você enxerga as coisas? A partir do teu coração. Duas pessoas completamente distintas observam o mesmo fato, elas vão interpretar de modo diferente. Por quê? Porque o coração delas é diferente. Tá? Um coração incrédulo, ímpio, vai questionar a existência de Deus, vai falar, olha, não tem bondade no mundo. O coração de um crente vai olhar o mesmo fato e vai falar, olha o poder de Deus. Olha a justiça e a santidade de Deus. O coração é aquilo que vai determinar a maneira como nós vamos ver as coisas, interpretar, reagir, agir. O teu dia a dia é resultado do que está no teu coração. O nosso coração é a fonte da vida, como diz Provérbios capítulo 4. Fala, seu jovem. Pastor, esse assunto é muito polêmico e às vezes é confuso. E lá em Romanos capítulo 12 pode dizer assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos a renovação da vossa mente, não é do coração, da vossa mente. O que dirige minha vida é minha mente, que dirige o nosso passo. Quando fala da renovação da vossa mente, está falando sim aqui da tua razão, dos teus pensamentos. Só que não é nesse texto, mas em diversos outros textos a gente percebe que os teus pensamentos vêm do que está no teu coração. Ok? O teu coração comanda o que está na tua mente. Quando fala lá, transformai-vos pela renovação da vossa mente, sim, sem dúvida. Está dando ênfase num aspecto do teu ser. Sem dúvida.
Só que a Bíblia, quando fala do homem como um todo, usa a ideia de coração. Tá? Eu estou entendendo mais ou menos, vocês estão associando isso aqui como sendo a mente. A fonte de todas as coisas como sendo a mente. Mas a Bíblia não coloca a mente como sendo a fonte de todas as coisas. Um exemplo clássico que todo mundo fala. Por exemplo, quem é Deus? Deus é um espírito que não tem corpo como os homens. E o exemplo clássico é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então não é uma bomba cardíaca, né? Não é mesmo. Mas quando uma pessoa passa para outra no sentido do coração, ela passa como se tudo saísse de dentro do bomba cardíaco. E esse que quando uma pessoa começa a falar, é o que eu não entendo. É porque tem que deixar bem claro que esse coração citado aí seria não a tricotomia, mas sim uma unidade que exerce dentro de você e espere aquilo que você é. Se você é cristão, vai expelir aquilo que você aprendeu das Escrituras e acompanhando Deus. Se você não é do mundo, vai expelir aquilo que é do mundo. Então é um sentimento. Agora eu entendi, você colocou ali como sendo o centro, como sendo a parte que Deus colocou dentro de você. Todo ser humano tem um coração. Não estou falando disso aqui, da bomba cardíaca. Todo ser humano tem um coração, né? O coração é o centro de comando de todas as coisas, tá? Vamos ver isso aqui também, ó. Que horas são? Aguenta aí, gente. Olha só, o coração é a sede dos pensamentos, das emoções e dos desejos. Vamos ver um versículo de cada aí, pelo menos, vai? Deuteronômio 29:4. Lê só a primeira frase. Porém o Senhor não vos deu o coração para entender. Olha aí, coração para entender. Vamos ver mais um, Lucas 5:22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações. Olha aí, tá vendo aí? Mente, pensamento. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, perguntou: que arrazoais no vosso coração? Por quê? Do coração vem os pensamentos. Do coração vem o modo como nós pensamos, o modo como nós entendemos as coisas, tá? Vamos pular aqui para as emoções. Neemias 2:2. Já achou? Pode ler. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Olha só. Por que está triste o teu rosto? Tem de ser tristeza do coração. Ou seja, o coração está triste. Vamos ver mais um. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. O coração está turbado. Significa o quê? Que as emoções estão turbadas, as pessoas estão tristes, né? Oi? Isto. Êxodo 25:2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração me mover para isso. Olha só. Tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Quer dizer, a decisão de dar uma oferta vem da onde? Gente, quando eu aponto assim, não é, vocês sabem já, né? Não é a minha bomba cardíaca, não. Tá? A vontade de dar uma oferta
de entregar aquilo que lhe pertence para a obra do Senhor, isso vem do coração. Por isso que quando a gente falou das mexericas aí, né? Vocês vão, se quiserem, dar uma oferta quando pegarem a mexerica. Olha, se quiserem, mas de onde vem o querer? Do coração. Coração, tá? Vamos ver mais um então, Atos 8, 22. Intento do coração. Onde está o intento aqui? Onde está o intento? Aqui, aqui ou aqui? Intento vem do quê? De intenção. Eu acredito que está aqui. Mas que não está desvinculado daqui, não está desvinculado daqui. Tudo vem do coração. Tá ok? Então, o coração é a sede de todas essas coisas. Tá? Em alguns momentos vai falar de uma coisa ou de outra. Vai falar do entendimento, vai falar da tristeza ou da alegria, ou vai falar da vontade. Mas no conjunto bíblico a gente entende que tudo vem desse lugar que é o coração. E aí a gente tem um problema. Aí eu poderia até ter colocado, não coloquei. É o que está lá em Jeremias. Vamos lá, juntos. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Olha o que está aí no versículo 9. Olhe com atenção antes de ler. Olha aí. Leia, leia. Leia sem falar. Leia só com a tua mente. Não, leia com o teu coração. Eu já não sei mais como falar agora, né? 17, versículo 9. Olha só. Leu direitinho? Agora vamos ler com a boca agora, vai. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha o 10 agora. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, leia comigo, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu sei o que está lá dentro do fundo, lá a fonte. Eu conheço o que está lá. Eu conheço o que está lá. Ok? Então vamos pensar. Se o nosso coração é enganoso e é corrupto, desesperadamente corrupto, como serão os nossos pensamentos? Como serão os nossos sentimentos? Como serão os nossos desejos? Complicado, né? Isaías fala que o próprio Senhor disse, né? Visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Exato. Aí está a hipocrisia. O que é hipocrisia? É uma atitude que tenta disfarçar o que está lá dentro. É o ator. Isso. Tá? Entenderam bem? Então, o coração é essa coisa que não é uma bomba cardíaca, difícil de entender, mas que é a origem de tudo. E a Bíblia fala, olha, guarda o teu coração, protege ele. Protege. Afasta de você tudo o que pode trazer males ao teu coração. Aliás, o teu coração, como a gente acabou de ler, ele já é corrupto. Ele já é enganoso. Então,
Tome conta dele. Coloque ele diante do Senhor. O Senhor conhece meu coração melhor do que eu. O Senhor sabe das minhas intenções. Melhor do que eu até. Senhor, toma conta disso. Agora, gente, eu sei que vocês não estão com pressa, então eu posso caminhar um pouco mais. Já falei disso aqui. Agora, nós falamos de uma unidade. Eu falei para a gente rejeitar a tricotomia, rejeitar a dicotomia, ok? Nós estamos compreendendo o ser humano como um ser integral, que o Anthony Huckman descreve como uma unidade psicossomática. O que significa isto? Psico é o quê? Não é os caras aí meio malandros aí. A palavra psico ou psique é mente. Tá? Psicologia é o estudo da mente ou da alma. Tá? Psico, alma. E soma. Soma é a palavra grega para corpo. Quando falamos então, unidade psicossomática é uma unidade entre a alma e o corpo. Ok? Corpo e alma formando um único ser, de modo indivisível. Ok? Agora, eu quero falar de uma coisa que... não quero falar disso ainda. Vamos ler os textos que estão aqui, ó. Primeiro, Salmo 6. Vamos ler juntos lá. Aguenta aí, gente, aguenta aí. Salmo 6, versículos 2 e 3. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ossos está na parte do corpo ou da alma? A gente usa a palavra parte, não é a parte. Está no aspecto físico, certo? Ossos. Eu estou debilitado, os meus ossos estão abalados. Ok. Agora olha o versículo 3. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? As duas coisas, corpo e alma, você percebe como elas estão intimamente relacionadas? Ele diz que os seus ossos estão abalados, ele está debilitado. E a sua alma como está? Profundamente perturbada. Ou seja, esses dois aspectos do mesmo ser estão tendo a mesma experiência. Por quê? Porque ele é uma unidade. Ele não é duas pessoas distintas, ele é uma unidade só. Agora avance para o Salmo 32. Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados. Ok, o pecado, ele é algo que pode ser apalpado, é físico. O pecado, né, a gente associa geralmente ele ao quê? Ao lado imaterial, certo? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes inimigos. Ou seja, a minha falha moral, que é algo imaterial, está influenciando diretamente o quê? O meu corpo. Eu estou gemendo, eu estou enfraquecido, parece que eu estou envelhecendo, porque eu estou escondendo de Deus, tentando esconder de Deus, as minhas falhas morais. Tá bom? Você percebe nesses dois versículos uma unidade psicossomática? Uma coisa só, um único ser. Um único ser tendo todas essas experiências, tanto no aspecto físico como no aspecto não físico.